Olá pessoal, estou aqui para fazer a gravação então de mais um estudo da Parashá, das Parashiot que a gente tem estudado todas as semanas, e esta semana não é diferente, né? Nós vamos fazer o estudo aqui do capítulo 35 até o final de Êxodo, né? E espero que você goste bastante desse estudo, como eu também gostei do que eu aprendi aqui, né? Tem muitas coisas muito boas que nós podemos colocar em prática nas nossas igrejas, exatamente isso que você ouviu. É algo maravilhoso, um exemplo muito bom que Deus nos deixa nesse texto. Eu sempre deixo os textos aqui abaixo para você ler. Se você não leu, para o vídeo e vai lá e leia. Se você já leu, então eu quero que você me acompanhe. Abra sua Bíblia, já no capítulo 35. Nós vamos pular essa primeira parte que está dizendo aqui, que fala sobre o sábado. Que essa parte eu vou falar mais no final, tá ok? Mas aqui no verso 5 do capítulo 35 de Êxodo, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui, ó. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor. E aqui até o verso 9, ele dá uma relação de vários itens que Deus pediu para que fosse apresentado, como ouro, prata, bronze, azeite e tal, muitas coisas ele dá aqui, ele apresenta de pedindo, né, para que o povo apresentasse essas ofertas. Por quê? Porque Deus ele estava construindo, estava estabelecendo ali, então, o tabernáculo e todas as coisas que precisavam ser construídas e feitas, né, dentro ali do tabernáculo. E essa relação, eu não vou ler tudo que foi feito aqui de todos os capítulos, porque nós vimos isso lá no capítulo 25. Tem muita coisa ali, né, que já foi explicada lá no capítulo 25 e repete aqui. Então eu não vou ficar repetindo o que nós já estudamos há 3, 4 semanas atrás, tá certo? E aqui essas ofertas, a gente vai ver durante todo o decorrer desse estudo, que essas ofertas elas foram uma prestação de contas, né? Aqui a gente vai entender que foi feita uma prestação de contas de tudo que foi feito, né, no tabernáculo. E aqui no verso 10, Deus então ele institui homens hábeis, sábios. Olha só o que diz aqui, ó: venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou, né? E o tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, e seus ganchos, e as suas tábuas, as suas vergas, e as suas colunas, e as suas bases. E ele vai falando todo um relato de tudo que era para ser feito aqui. Mas o que me chamou a atenção é exatamente isso, ó: venham todos os homens hábeis, ou seja, que tinham uma certa habilidade, tinham algum conhecimento, por mais que seja mínimo. Talvez hoje você também tenha um conhecimento bem pouco, raso, de muitas coisas, mas você tem essa pequena habilidade ou tem uma força de vontade de querer fazer. Então Deus estava chamando, ó: venham todos os homens hábeis entre vós, ou seja, que tenham vontade, desejo, que possam fazer o serviço, né? E aqui no verso 21 e 22, é algo que me chama bastante atenção da disposição do povo. Olha só, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. E ali ele relata tudo o que eles foram trazendo, novamente falando tudo que foi trazido ali, né? E o que me chama a atenção, para trazer um paralelo do que nós temos hoje nós temos nas igrejas, o que acontece? Não só nas igrejas, nas sinagogas também acontece, é o pedido da oferta, oferta voluntária. E nesse caso, quando aqui Moisés, a pedido de Deus, ele vai lá e pede as ofertas, o povo vai de bom grado, vai com um coração puro, limpo, e vai lá dar essas ofertas, né? E hoje a gente vê isso também nas igrejas. Mas o que aconteceu naquele tempo que difere dos nossos tempos hoje? O que aconteceu lá e que nos nossos tempos é diferente? Nós já vamos explicar isso. Antes eu quero voltar a falar, porque Deus chama a Bezalel e a Oliabe, né? São duas pessoas
para fazer todo o trabalho ali do tabernáculo. E outros homens hábeis também participaram, né? Mas olha só o que diz aqui, ó. O Espírito, no verso 31, o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento de todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar com ouro, prata, bronze, lapidação de pedras e tal. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, esse a Oliabe, que é da tribo de Dan. Né? Então aqui eu consigo entender outra coisa, que Deus ele capacita você para você executar a obra de Deus, e também ele te capacita a você poder instruir as outras pessoas. Exatamente, isso é um dom que Deus dá para a pessoa. Ele capacita. Talvez você não tenha habilidade para falar, talvez você não tenha habilidade para expor, explicar, ou você não tenha ainda capacidade de poder ler um texto e compreender o que ele quer falar, né, de estudar também um texto da palavra de Deus, ou até outras coisas. Mas o que eu quero deixar é que Deus ele te capacita. Se você colocar a tua intenção, né, se você que tem esse desejo, essa vontade de querer seguir, Deus ele te capacita a poder fazer isso, como ele me capacita também, né? E aqui já partindo para o capítulo 36, que na verdade é o desfecho final dessa parte, falando da capacitação, e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra, para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Então aqui é uma confirmação disso, que todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade, né, e inteligência para saberem fazer toda a obra que era para o serviço do santuário. Então Deus deu toda a capacitação, toda a habilidade, toda a direção do que era para fazer e como fazer, e para fazer bem feito. Então você também pode receber essa orientação de Deus para você fazer bem feito aquilo que você tem habilidade, aquilo que você tem desejo de fazer. E eu não digo apenas para a parte da palavra de Deus, mas às vezes você tem habilidade para fazer algum serviço e que você não se dispõe a querer fazer. Então Deus ele vai te capacitar para você se aprimorar, para você poder fazer melhor aquilo que você tem de habilidade. E passando para a parte da igreja, tem muitas coisas que você sabe fazer que podem colaborar, contribuir para a sua igreja, para a sua sinagoga, onde você congrega. Muita coisa você pode fazer porque você tem esse desejo dentro de você e você dispõe de uma habilidade. Deus vai te capacitar e te dar toda a inteligência para fazer. Mas a gente estava falando das ofertas, né? Que eu vou voltar a falar aqui das ofertas. Essas ofertas que a gente recebe, as igrejas recebem dos membros, né? Ela necessita de uma prestação de contas, né? Estes homens que aqui Deus fala que são habilidosos, inteligentes, hábeis para fazer toda a boa obra, foram chamados. Olha só o que diz aqui no capítulo 36, a partir do verso 2. Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, ok? Isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Você tem esse chamado, vai e faça essa obra de Deus. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobrava.
Aqui eu quero chamar a atenção para vocês de algumas coisas. Primeiro, porque esses homens sábios que foram instruídos por Deus para fazer todos os artifícios chegaram para Moisés e falaram: olha, Moisés, não precisa mais trazer ofertas aqui para nós, porque nós já temos o suficiente, ainda o que nós temos ainda vai sobrar. Então pede para o povo não dar mais, não precisa mais eles darem. Agora eu quero ver isso nas igrejas acontecendo, na sinagoga acontecendo. Será que a pessoa não está dando mais do que é para dar? Não sei. Cabe a prestação de contas. Cabe a você que é membro da sua igreja chegar para o teu líder e falar: fulano, ou pastor, ou padre, ou bispo, ou apóstolo, ou enfim, não sei como você chama, rabino, ou como você chama o teu líder. Fala: olha, aonde que está sendo empregado o meu dinheiro na obra? Aonde que está sendo empregado todas as ofertas que é feita aqui na obra de Deus? Eu queria ver esse relatório de tudo que é feito aí. Será que vai ter esse relatório? Será que eles vão te fornecer esse relatório? Será que eles vão chegar para você: olha, membros, hoje vocês não precisam dar oferta, porque já tem o suficiente para nós manter a nossa obra aqui funcionando e ainda está sobrando. Será que um dia vai acontecer isso? Difícil, né? Difícil, nesse mundo capitalista, difícil, muito difícil, né? Muito difícil isso. Mas a gente vê que o exemplo que Deus nos dá é maravilhoso, porque aqui no capítulo 38, nós, a partir do verso 21 até o verso 31, eu não vou ler tudo que está escrito aqui, que é muita coisa, mas nós vemos aqui os detalhes de tudo que foi entregue de ofertas, com valores descritos, tudo que foi colocado aqui descrito de valores, como uma prestação de contas. Deus aqui ele nos presta contas. Para quê? Para nos dar de exemplo, para ser exemplo a ser seguido. Se você na sua igreja, na sua sinagoga, aonde você tem um culto, congrega, né, o teu líder tem que prestar contas à igreja, aos membros da igreja, aonde está ali, do que é feito com esse valor, aonde foi empregado esse valor, foi para pagar o quê, foi para usar para quê? Tem que ser feita essa contagem, tem que servir para mostrar, tem que ter ali essa demonstração, né? E eu vejo que isso é algo que, voltando então ao estudo, nos mostra o sábado, que muitas vezes as pessoas desconhecem essa questão do sábado, falam que sábado foi abolido, sábado foi anulado, que não existe mais necessidade de guardar sábado, né? Utilizam os textos qual fala lá: Jesus ele curava no sábado, Jesus ele colheu, os discípulos de Jesus colheram espigas no sábado, né? E então coloca: viu, tá vendo? Então pode se trabalhar, pode se fazer o que for, né? E então agora não existe mais esse tipo de coisa. Só que não é bem assim. Então eu quero trazer esse texto no final aqui para nós estudarmos essa parte final, no início da nossa paraxá, da nossa porção semanal, que diz assim, eu vou ler o texto aqui, que está aqui em Êxodo no capítulo 35, que diz, ó: tende Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, diz-lhe: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Aqui eu quero chamar a atenção para alguns detalhes do texto. Primeiro, que diz: trabalhareis 6 dias, mas o 7º vos será santo. Então você que quer guardar o sábado, você precisa automaticamente trabalhar 6 dias. Eu não digo trabalhar no seu ganha-pão, mas você tem que trabalhar 6 dias para receber esse 7º. Você poder participar desse 7º dia e descansar, ter prazer, se deleitar no sábado do Senhor. Como diz aqui, ó: vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Você vai descansar, você vai ter paz dentro de você, né? Vai cultuar a Deus, o teu Senhor. E aqui na continuação ele diz: quem nele trabalhar, morrerá. O que isso quer dizer? Quer dizer que você
vai morrer se você não guardar o sábado? Não. Não, você não vai. Hoje você não vai morrer. Mas o texto quer mostrar aqui, trazendo para a nossa vida espiritual, é que o sábado, ele nos lembra o memorial da criação de Deus. O sábado, ele faz com que você não cometa idolatria. O sábado, ele faz com que você deixe as coisas erradas que existem nesse planeta, e é um dia que você se volta para Deus, que você se lembra do seu Deus. Se você não tem um dia específico para lembrar de Deus, você acaba se esquecendo, acaba esfriando na fé. E quando aqui fala quem nele trabalhar morrerá, ele está se referindo também a você que trabalha nesse dia, vai acabar esquecendo de Deus e vai acabar perdendo a sua salvação. O sábado em si não salva ninguém. Guardar sábado não salva, não te dá salvação. Quem dá salvação é Deus. E através de quem? Através do Messias, de Yeshua, de Jesus. É apenas através dele que nós alcançamos a salvação. Mas então por que guardar esse dia? Olha, como eu falei do exemplo que Deus dele nos deixa, que devemos prestar contas, lá em Gênesis, no capítulo 2, ele diz assim no verso 2 e 3, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, e nele descansou de toda a obra, como Criador fizera. Então o que Deus fez aqui? Ele abençoa, ele santifica e descansa nesse dia. E o que ele fez? Ele nos dá o seu exemplo. Para quê? Para que nós lembrássemos que ele é o Criador de tudo que ele fez. Tudo que ele fez foi bom. E no 6º dia, quando ele vai para descansar no 7º, ele viu que tudo que ele fez era muito bom. Você foi criado. Você é uma criatura que foi feito por Deus. E Jesus, ele nos dá uma palavra no capítulo 2 de Marcos. Eu vou até pegar esse texto aqui que eu deixei separado, ó. Capítulo 2 de Marcos, verso 27. Jesus, ele fala assim, ó: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Você conseguiu entender? Eu vou repetir aqui, ó. O sábado, foi o sábado, o descanso semanal, ele foi estabelecido por causa do homem, por causa de você, porque você foi criado por Deus, foi feito para você, foi feito para mim. E não o homem por causa do sábado. Não foi o homem que foi feito por causa do sábado, foi o sábado que foi feito por causa do homem. Porque o homem é pecaminoso, porque o homem, ele tende a querer se afastar dos caminhos de Deus. O homem tende a se afastar dos caminhos de Deus. E quando você tem o sábado como teu dia, então você consegue estar próximo de Deus. Mas eu vou colocar aqui, separei aqui algumas coisas de quando que começa. É uma pergunta que eu faço aqui. Quando que começa o sábado? O sábado, biblicamente dizendo, ele começa, você pode ver no todo o relato do Gênesis também, no capítulo 1, né? Que o dia ele começa ao pôr do sol até o outro pôr do sol. Isso é um dia bíblico, tá ok? Então o sábado, o Shabat, ele começa do pôr do sol de sexta-feira e vai até o pôr do sol de sábado. É dessa forma que nós guardamos. E a outra pergunta que pode ser feita: e o que fazer durante o sábado, né? Aliás, antes de colocar o que fazer durante o sábado, como que eu faço para adentrar dentro desse dia de sábado? O que você faz? Primeira coisa que você faz, você com sua família, você canta um hino, 2 hinos, 3 hinos, né? Alguma música que seja de Deus que você goste, né? Para que você entre na presença de Deus cantando um louvor a Deus. De preferência, um louvor, um hino, né? Algo que te traga para um momento de reflexão, tá certo? Não de tristeza, mas de reflexão, porque é um momento que vai ter uma reflexão ali, tá certo? Depois disso, faça-se então uma pequena oração pedindo que Deus venha orientar para a palavra que vai ser passada. Então leia-se ali uma mensagem, um texto, né? Existem vários aplicativos para celular, para computador, livros com meditações para o sábado, né? E também você pode com toda certeza fazer o estudo
da Torá, falar a Torá para a família, comentar a Torá, do estudo semanal, também nesse momento. Após fazer esse comentário junto com a família de tudo que você aprendeu da Torá, então faça-se uma oração. E aí nesta oração faça-se a sua súplica a Deus, o pedido de perdão por tudo que cometeu de errado durante toda aquela semana, né? E aí você consegue, pede também para Deus abençoar aquele dia, né? E aí nesse momento você consegue estar na presença de Deus, você entra para a presença de Deus com toda a sua família, né? Faça-se esse pequeno culto, né? É algo bem simples de ser feito, leva-se talvez 20 minutos, meia hora, enfim, quanto tempo você quiser, mas 20 a 30 minutos você consegue fazer todo esse culto com a sua família, e você entra junto com a sua família para estar com ela naquele momento. E aí sim, agora eu posso fazer essa pergunta: o que fazer durante então esse sábado? O que você faz aqui agora? Agora eu não posso fazer nada? O que se faz? O que nós fazemos? Bom, primeira coisa, quando a gente faz após o culto, o que nós fazemos? Nós vamos participar de uma pequena refeição, por exemplo, né? A janta, né? Nós já deixamos tudo preparado, tudo pronto ali, e fazemos uma pequena refeição ali, né? Para nós jantarmos, estarmos em família, e depois de tudo isso, então nós depois vamos deitar, vamos descansar, né? Assistir alguma coisa que seja cristã, que tenha referências cristãs, no caso, né? Que venha assistir algum estudo, alguma palavra, ler alguma coisa, né? E depois vamos descansar. No meu caso também eu brinco com minha filha, minha esposa brinca com a nossa filha, né? Nós precisamos dar essa atenção para ela. Você também deve brincar com o seu filho, com sua filha, né? Depois de descansar, no outro dia pela manhã, o que nós fazemos? Normalmente nós vamos para o culto. E como nesse momento que tem o corona nós não temos como ir à igreja, nós assistimos culto pela internet. Nós também, se não tivesse esses cultos pela internet, eu faria esse culto para nós em casa, essa meditação em casa, né? Nós devemos permanecer nessa parte da manhã em adoração a Deus, reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é o nosso Senhor e Pai, né? É o único Deus, que não tem outro Deus a ser adorado, e Ele criou todas as coisas, então nós prestamos o nosso louvor a Ele. Então nós fazemos esse culto pela manhã, tá certo? E após esse culto pela manhã nós fazemos então o almoço, que esse almoço também ele é para ser feito em família, ele é para ter a comunhão com os seus familiares, né? É feita essa reunião com a família, não um culto em si, porque o culto já teve na parte da manhã, mas essa reunião que eu digo é para você estar com a sua família, conversar e tal, estar em contato com sua família, tá certo? Sentar à mesa para comer, entende o que eu quero dizer? E após tudo isso, então, depois de ter feito também essa parte de refeição, então a parte da tarde você descansa um pouco, se você tem visita para fazer, alguma coisa, então você faça a visita, né? Nesse momento eu peço que você evite de fazer visitas por causa desse vírus que está aí, né? Até acho que nem é permitido fazer visita nesse momento, mas quando for permitido, vá lá, faça as visitas que são necessárias ser feitas, que você quer visitar, um parente distante, né, que tá um outro teu parente, você quer lá visitá-lo, por exemplo, tu mora na mesma cidade que teu tio, mas o teu primo veio te visitar, então vai lá, visite ele, entendeu? Vá num hospital, faça visita para uma pessoa que precisa de oração, né, num orfanato, enfim, faça alguma coisa. Ou também você pode dar estudos da palavra de Deus para as pessoas. Também você pode fazer isso. E você também, como uma pessoa que se diz de Deus, né, você também pode fazer estudos para você da palavra de Deus, né? Você pode conhecer a palavra de Deus. E após então fazer toda essa parte à tarde, quando chegar perto do pôr do sol, então é feito novamente aquele culto que eu falei aqui agora há pouco. Você faz novamente um culto ali de encerramento, faça-se uma oração pedindo que Deus venha abençoar toda a tua semana, proteja o seu lar e a sua casa, né? Então é feito dessa maneira que nós fazemos o sábado. Nós devemos aprender a fazer o que é bom no sábado e não o que não se deve fazer, né? E você pode perguntar, mas isso não é para nós, isso foi para os judeus, isso foi para as pessoas do Antigo Testamento.
E não é para nós hoje. Eu sou gentil, eu não sou judeu para fazer essas coisas. Né? O gentil é considerado também estrangeiro. Então eu quero ler um texto de Isaías no capítulo 56, que diz aqui, ó, capítulo 56, leia na sua casa inteira se você não leu. Mas no verso 2 e o verso 6 eu vou ler apenas, tá? Verso 2 assim, ó. Bem-aventurado o homem que faz isso, e é o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Verso 6, que vai falar para você, estrangeiro, para mim que sou estrangeiro, que não sou judeu, que eu sou gentil, mas que sou enxertado nessa oliveira verdadeira através do meu Messias, que é Jesus, do meu Senhor, que me salva. E no verso 6 ele diz então, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Você conseguiu ver aqui o que está escrito? Eu vou ler só essa parte aqui, ó, que está no finalzinho do verso 6, que é maravilhoso. Sim, todos os que guardam o sábado e não o profanam, e abraçam a minha aliança. Quando você aceitou a Jesus Cristo, você entrou para esta aliança. Você também pode guardar o sábado. O sábado não foi dado para judeus, foi dado para estrangeiros e que entram na aliança de Deus. Se você aceitou Jesus e entrou para essa aliança, você também pode, deve guardar o sábado. E o capítulo 58 de Isaías, aqui vai dar algumas instruções, além do capítulo 20 de Êxodo, que nós já estudamos em alguns estudos passados. Aqui em Isaías 58, verso 13 e 14, dá uma instrução meio que geral do que você pode fazer no sábado. Olha só, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, o dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. É promessa de Deus. Então não faça no sábado aquilo que você quer. Ah, porque é sábado, tá fazendo sol, eu vou cortar grama. Ah, porque é sábado, tá um dia nublado, eu vou no mercado fazer compras. Ah, porque é sábado, então eu vou dormir o dia inteiro. Não faça aquilo que você quer. Adore a Deus, coloque Deus como seu Senhor, teu único Deus. Adore. Se você crê que esse Deus é um Deus criador, contemple a criação de Deus. Vá num lugar que tenha natureza com a sua família também, por exemplo. Tenha prazer nesse dia. Aprenda a ter prazer nesse dia de sábado com a sua família, com os seus irmãos da fé. Aprenda a ter prazer nesse dia. Não tenha esse dia como um fardo pesado. E uma coisa muito importante que é para finalizar esse vídeo é o seguinte: as pessoas às vezes colocam esses fardos pesados no sábado, mas eu quero que você saiba que antes de qualquer coisa, antes de falar não, você tem que largar tudo para guardar o sábado, porque se não guardar o sábado você vai estar pecando e não vai para o céu. Antes de tudo isso, e aliás, céu é outra coisa que nós vamos ter que entrar numa próxima discussão futura, eu vou entrar em detalhes disso também. Antes de qualquer um que fale que você não vai alcançar a salvação, se você não guardar o sábado, eu quero que você saiba que mais importante é a vida do homem, da pessoa, do ser humano, do que qualquer dia da semana. A vida ela prevalece sobre o Shabat, sobre o descanso do sábado. Se você tem um familiar que está passando por um problema de saúde e você necessita comprar um medicamento e é dia de sábado, vai lá e compre o medicamento.
Se você vê uma pessoa que está passando fome, necessidade, você não tem nada de comida aí que você pode dar para essa pessoa, vá até onde tem um local que vende alimento e compre comida para essa pessoa. Vá lá, compre uma cesta básica, vá lá no restaurante e compre algo para essa pessoa comer. Não deixe ela morrer de fome, não deixe de sustentar essa pessoa. Você entende o que eu quero dizer? A sobrevivência, a vida da pessoa, ela está acima do sábado. Por isso que Jesus ele cura no sábado. Por isso que Jesus ele deixa os seus discípulos que estavam famintos se alimentarem no dia de sábado. Não é errado você sustentar a sua vida, o teu ser no dia de sábado. Mas eu quero que você lembre-se que o sábado ele deve ser um dia para o Senhor teu Deus. Para você lembrar da criação do Senhor teu Deus. Então se você não precisa, não há necessidade de você gastar, fazer, trabalhar, fazer qualquer coisa num dia de sábado, você pode evitar, não faça. Não faça. Mas se você não pode e você depende de fazer alguma coisa para que você possa, você é policial, você tem que guardar o zelo da população, você é enfermeiro, você é médico, que precisa dar o suporte, assistência ao doente, faça isso, porque você está preservando a vida. Você está cuidando do próximo. Você está zelando pela vida do homem. Mas, repito, se você puder guardar, mesmo sendo um profissional da saúde, mesmo sendo um policial, se você pode guardar o sábado como ele mostra que devemos fazer, então faça assim também. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Esse estudo já está com um pouco mais de 30 minutos. Não quero que ele fique mais longo. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco sobre o sábado, né? E sobre também que a nossa igreja deve prestar contas, a nossa comunidade, né, a instituição religiosa, ela deve prestar contas aos membros do que é feito. E quando não há necessidade de pedir ofertas, então que faça-se. Não há necessidade agora de pedir ofertas. Vamos cessar. Tá certo? Forte abraço e até o próximo estudo.